Nesta aula, vocês vão ver um histórico da primeira e segunda edição da norma técnica de georreferenciamento e as novidades que foram lançadas na terceira edição da norma do INCRA, que foi o SIGEF, o Sistema de Gestão Fundiária. Então, na primeira edição da norma do INCRA, ela foi lançada em 2001. Então, desde 2001, nós estamos trabalhando para atender a norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais, para o INCRA. Então, desde o lançamento da primeira edição da norma do INCRA, eles fizeram a norma técnica para demonstrar os documentos a serem entregues. Então, se a gente for analisar a primeira edição, vocês vão ver que gira em torno de 20 a 25 documentos que eram entregues ao INCRA em formato digital e também impresso. Então, imaginem, na primeira edição, era necessário entregar todos os documentos pessoalmente. E se a gente for analisar a quantidade de documentos, é em torno de 20 documentos, certo? E tudo impresso, certo? E também digital. E uma das coisas que não mudou desde a primeira edição foram os tipos de vértices. Então, desde a primeira edição, nós temos os vértices M, que são os marcos materializados e ocupados, então, que foi levantado em campo, ocupado, e também materializados com marcos de concretos. Agora também tem os marcos sintéticos, os marcos de ferro galvanizados. Então, desde a primeira edição, nós temos já a implantação dos tipos de vértices. Além do vértice M, nós também temos o vértice M para marco testemunho, que seria para alinhamento, nos casos de vértices virtuais. Então, para testemunhar o vértice virtual, é necessário a implantação dos marcos testemunho. Então, desde a primeira edição, nós temos os marcos testemunho, que é muito importante sempre implantar, sempre inserir na certificação. Então, vocês viram que desde a primeira edição, nós já temos os marcos testemunho para orientar e determinar o vértice virtual. Além deles, nós temos também o vértice P, que é um ponto ocupado e não materializado. Então, em divisas com rio, estradas, onde você vai fazer levantamento e não vai implantar um marco, é inserido o vértice tipo P. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, em divisas de rios, córregos, estradas, onde você faz o levantamento e não materializa, vocês vão colocar como vértices tipo P. Lembrando sempre que toda divisa de confrontação é obrigatória a implantação de um marco, certo? Além do vértice M e P, nós temos o virtual. O virtual, ele pode ser, na terceira edição da norma do INCRA, virtual por paralela e por interseção de retas. Por paralela, nós temos que voltar um pouquinho na segunda edição. Por quê? Na segunda edição da norma do INCRA, o vértice por paralela era chamado de O, que seria um offset, certo? De uma divisa, vamos supor, de um eixo de uma estrada, onde você lança uma paralela, um offset com a largura. Já na terceira edição, o vértice O tornou-se virtual. Então, na terceira edição, tudo que é paralela, nós vamos trabalhar com vértices virtuais, certo? Então, se eu fizer o levantamento de um eixo de uma estrada, lanço uma paralela, eu vou introduzir os vértices como virtuais. Então, o virtual pode ser por paralela e também por interseção de retas. Então, por cruzamento, aqui, estender os alinhamentos, cruzar as retas, certo? Mas sempre lembrando dos marcos testemunhos, tá certo? E como eu falei para vocês, na primeira edição, era necessário entregar vários documentos, e muitos deles, certo, em formato impresso. E um deles é a caderneta de campo. Então, todos os documentos, relatórios, estação total,
relatórios de INSS, era necessário entregar todos eles, arquivos brutos, RAINEX, arquivos brutos de estação, tudo era necessário entregar, certo? Memorial descritivo também já tinha padronização, modelo de memorial. Lembrando que na primeira edição da norma do INCRA, os documentos eram entregues em SAD 69, certo? Então, se você for pegar um processo para fazer um desmembramento ou é um processo que está certificado na primeira edição e eu peguei ele como confrontante, sempre verificar as coordenadas por causa da transformação de SAD para SIRGAS, que é em torno de 60 metros de diferença, tá ok? Então, como vocês estão vendo, desde a primeira edição já tinha padronização de documentos. Há também o relatório de cálculo de área, como vocês estão vendo, tinha tudo padronização de casas decimais, tudo era organizado. E lembrando tudo, na primeira edição era entregue em SAD 69. Também o modelo de planta tinha padronização, lembrando sempre dos modelos da BNT. Uma das coisas que a gente sempre fala nos nossos cursos, sempre trabalhar folhas e escalas de acordo com a norma da BNT. Certo? E depois da análise da documentação, o INCRA carimbava aqui na folha o número da certificação, certo? E uma das coisas que eram muito importantes na primeira edição da norma do INCRA é que o INCRA solicitava, certo, a entrega das cartas de anuência. Então, o INCRA, além de ele analisar a parte de levantamento, ele analisava também a parte dos confrontantes. Então, ele já verificava também as informações dos confrontantes. Então, além do registro de imóveis, o INCRA também, os servidores, eles verificavam toda a documentação, certo? Então, era uma das responsabilidades do INCRA, era fazer isso, analisar, verificar as cartas de anuência, analisar toda a documentação do imóvel, tá certo? E depois de tudo analisado, ele gerava o documento de certificação, com a qualificação da propriedade, o número da certificação e aqui os dados do comitê de certificação. Vamos falar um pouquinho também da segunda edição da norma do INCRA. A segunda edição ela foi lançada em fevereiro de 2010 e uma das mudanças da primeira para a segunda foi que era entregue tudo agora, em 2010, em SIRGAS 2000. Então, tudo que estava em SAD tem que ser transformado para SIRGAS, desde a segunda edição. E uma das coisas também que foi atualizadas foi a quantidade de documentos. Então, na primeira edição, era mais de 20 documentos. Já na segunda, diminuiu para em torno de 15 a 20 documentos. Então, já diminuiu uma grande quantidade de documentos para serem entregues, certo? Em formato digital e também em formato impresso. E uma das coisas também que foi bem falada na época foi a estrutura de pasta. Por quê? Imaginem, todos os profissionais entregando os documentos na primeira edição. Cada um colocava com um nome, cada um colocava numa pasta diferente os arquivos digitais. Então, para os analistas encontrarem os documentos, organizarem os documentos, ficava muito trabalhoso. Pensando nisso, na segunda edição, eles configuraram, estruturaram as pastas. Então, aqui, olha, você colocava o nome do imóvel, aqui os arquivos literais, memorial, relatórios, monografias, relatórios, ó. Arquivos gráficos, tinha uma pasta para você colocar o seu DWG, aqui para colocar os arquivos GNSS, certo? Os arquivos brutos, RAINEX, tanto GPS quanto estação total. Então, eles criaram uma padronização para forma que você vai salvar o arquivo. E isso organizou muito. Então, é até importante, até na terceira edição, continuar com essa estrutura de pasta, porque fica mais fácil de encontrar os documentos,
ter uma organização, uma padronização de como salvar os arquivos, tá certo? Outra coisa que mudou na segunda edição foi que eles começaram a solicitar a planilha de dados cartográficos, certo? Então, na planilha de dados cartográficos, você tinha que colocar aqui a qualificação da propriedade, do proprietário, aqui as informações dos vértices, ó, longitude, sigma, latitude, sigma, altitude, ó, elipsoidal, sigma, método de posicionamento, ó, código do INCRA, do imóvel confrontante, ó, tipo de limite, ó, arquivo Hynix, porque você tinha que entregar os arquivos brutos e Hynix para o INCRA. Nome do confrontante, se fosse córrego ou rio, tinha que dizer se é margem esquerda, direita, montante, jusante. Então, tinha que estruturar a planilha de dados cartográficos para entregar junto com a documentação. Além dela, foi também alterado a forma de criar o arquivo digital, a planta. Então, eles configuraram também uma forma de estruturar o arquivo DWG, a planta do imóvel. Porque, imagine os profissionais entregando a documentação. O arquivo digital eram várias pessoas trabalhando de formas diferentes, com nomes de camadas diferentes, nome de layer, cor, nome de traço, tipo de traço, espessura, fonte, tamanho. Então, o que eles fizeram? Uma padronização também da planta. Então, tudo tinha organização. Desde salvar o arquivo até a planta tinha padronização, certo? O modelo de folha também. Aqui o arquivo ficou mais limpo, mais fácil de trabalhar, certo? Então, na segunda edição da norma do INCRA, eles mudaram também o formato da planta. Então, aqui a planta também mudou aqui o selo, o carimbo dela, certo? E como vocês viram também, a organização das camadas e também dos textos já tinha padronização para tudo, cores, tamanho de texto, fonte, tá certo? O modelo de memorial também teve atualização da primeira edição para a segunda, lembrando que tudo era entregue em Sirgas 2000, também planilha de cálculo de área, certo? Lembrando tudo Sirgas 2000. Certo? E uma das coisas que teve maior repercussão foi que, na segunda edição da norma do INCRA, ele não pedia mais a declaração de confrontantes, as cartas de anuência, certo? O cartório continuou solicitando, como continua até hoje, certo? Mas o INCRA, ele começou a solicitar a declaração de respeito de limites, onde o proprietário e o profissional qualificava todos os confrontantes e falava que foram respeitadas todas as divisas com os confrontantes. E essa declaração era registrada no cartório de títulos, falando que ele respeitou todas as divisas, certo? Então, na segunda edição, o INCRA já começou a deixar essa responsabilidade dos confrontantes e documentos para o cartório, certo? Então, ele começou só a solicitar essa declaração de respeitos. E nisso, o cartório que continuou, né, com a parte de analisar as cartas de anuência, as confrontações. E depois de todos esses documentos analisados pelos servidores, ele emitia o documento de certificação, com a qualificação da propriedade, o número da certificação e a assinatura de certificação, falando que foi respeitada toda a segunda edição da norma do INCRA. E na terceira edição, que foi no lançamento em 2013, em novembro de 2013, certo? Teve muita repercussão, porque uma das grandes novidades foi que de 20 documentos que eram entregues na primeira edição, em torno de 15 a 20 documentos que eram entregues na segunda edição. Na terceira, quantos documentos são entregues? Somente um,
que é a planilha de certificação. E essa planilha, ela é entregue em formato online. Então, para a terceira edição, foi uma revolução. Então, em 2013, com o lançamento da terceira edição, tudo foi entregue, toda a documentação, cancelamento, análise de sobreposição, alteração dos dados, agora é em formato tudo online, certo? Você não precisa mais se deslocar ao INCRA, é tudo no SIGEF, no Sistema de Gestão Fundiária. Então, em 2013, foi tudo em formato online. E uma das coisas que mudou também da segunda para a terceira foi as responsabilidades. Como eu falei para vocês, na segunda, o INCRA já não pedia mais a declaração dos confrontantes, as cartas de anuência. Já na terceira edição, como ele só pede um documento, que é a planilha de certificação, toda a responsabilidade ficou para o profissional. Então, o profissional tem que certificar no INCRA, lá no SIGEF, o profissional que tem que entregar toda a documentação para o cartório. Então, a responsabilidade no georreferenciamento toda é do profissional. O INCRA ele só quer saber da certificação. Se um perímetro ele não se sobrepõe a outro. E o cartório? Ele só quer verificar se os documentos estão em ordem. Então, na verdade, agora, na terceira edição, toda a responsabilidade é nossa, do profissional que certificou o imóvel. Por isso que a gente tem que ter muita certeza do que nós estamos enviando ao INCRA, enviando ao SIGEF. E na terceira edição da norma do INCRA, se vocês lerem a normativa, vocês vão ver que ela tem só 4 páginas. Por quê? Eles instituíram manuais técnicos. Então, além da norma técnica, eles colocaram manuais. Então, nós temos o manual de limites e confrontações, que ele orienta vocês ao que medir. O que vocês vão medir no campo? Os tipos de divisas, cercas, rios, córregos, vocês vão verificar os confrontantes, as divisas do imóvel. Então, esse manual, ele orienta vocês ao que vocês vão medir no campo. Se nós formos analisar, se formos ler cada um dos capítulos, eles têm 7 capítulos. O primeiro é a introdução, ele mostra um resumo de todo o manual. Já o capítulo 2 e 3, ele tem as definições dos tipos e limites. Por quê? Na hora que a gente for no campo, nós vamos encontrar limites naturais, vamos supor um córrego, uma lagoa, e também limites artificiais, vamos supor uma cerca, uma estrada. Então, o capítulo 2 e 3, ele vai mostrar essas definições e também os códigos de acordo para limite artificial, LA, e limite natural, LN. Certo? Então, vocês estão vendo aqui os códigos de acordo com a terceira edição. Então, na hora de gerar a planilha de certificação, vocês vão ver esses códigos na geração do documento. No capítulo 4, ele orienta como proceder para identificar e descrever os limites do imóvel. Então, ele vai orientar a fazer uma análise entre o imóvel que vocês estão fazendo a certificação e também os imóveis confrontantes. Ele vai solicitar que você pegue a documentação do vizinho, restitua o imóvel, faça análise desse imóvel, verifica se não tem sobreposição com o seu, verificar todo o entorno do imóvel que você está certificando. Já no capítulo 5, foi uma grande novidade também. Por quê? Ele aborda que a identificação do confrontante não é mais considerado o confrontante como proprietário, e sim o imóvel. O que ele está querendo dizer com isso? Que agora, na terceira edição, o João, a Fazenda São Bento, o sítio Tremembé, o sítio São José, ele não é mais o proprietário. Quem que é o proprietário do imóvel? É a matrícula. Então, é a matrícula que é o confrontante.
Então, é o registro que é o confrontante. E uma das coisas que eles colocaram também na terceira edição foi o código do CNS, que é a identificação do cartório. Por quê? Vamos supor que na comarca, no município que eu estou trabalhando, temos 2, 3 cartórios de registro de imóveis. Nós temos que identificar qual é o registro de imóveis que está o imóvel que eu estou fazendo a certificação. Que nem aqui no caso de Piracicaba. Piracicaba nós temos 2 registros de imóveis e pode ter a mesma numeração tanto no primeiro quanto no segundo registro. O que vai diferenciar eles é o CNS, que é a identificação do cartório, que é o Código Nacional de Serventia, que é como se fosse uma identificação, um número que vai identificar se está no primeiro cartório ou se está no segundo registro de imóveis. No Métrica Topo, vocês vão ver que nós temos um banco de dados de todos os CNS existentes no Brasil, de todos os registros de imóveis, certo? Então, você pode buscar pelo município, pela comarca. No capítulo 6, ele vai tratar nos casos de alteração da parcela. Então, como que eu vou fazer um desmembramento, uma unificação, um remembramento? Então, vai estar tudo descrito no capítulo 6 do Manual de Limites e Confrontações. Já o capítulo 7, como eu falei para vocês no início, na terceira edição é entregue somente um documento, que é também em formato digital, online. Mas o INCRA, ele pede para vocês guardarem toda a documentação que foi utilizada para montar o processo. Então, vocês têm que guardar, fazer backup, organizar o backup. Por isso que eu falei para vocês que é interessante continuar com a estrutura de pasta. Então, continue com a estrutura de pasta. Deixe os seus arquivos organizados. Faça backup na nuvem de tudo que originou o seu processo. Faça backup, porque a qualquer momento, se for necessário, eles podem solicitar a documentação. Além do Manual de Limites e Confrontações, nós também temos o Manual de Posicionamento, que ele orienta como medir o imóvel. Então, quais são os métodos de levantamento? Posso trabalhar com topografia clássica, posso trabalhar com GNSS, com base cartográfica. Então, ele vai mostrar para vocês quais são os tipos de métodos de posicionamento. O manual, se a gente for analisar, ele tem 10 capítulos. O primeiro é sempre a introdução. Ele vai mostrar um resumo de todo o manual. Já o capítulo de 2 a 5, ele vai mostrar os métodos de posicionamento, como eu falei para vocês. Eu posso trabalhar com estação total, eu posso trabalhar com GNSS, tanto RTK, pós-processado. Eu tenho vários tipos de método de posicionamento. Eu posso trabalhar com RTK em rede. Então, no capítulo 2 até o capítulo 5, ele vai mostrar todos os tipos possíveis de levantamentos que vocês podem executar de equipamentos. E uma dica importante: o que vocês não encontrarem na terceira edição, procure na segunda, principalmente a parte de levantamento, de precisão, de base, rover, quanto tempo que eu vou ficar no ponto. Nós vamos deixar junto com o material do curso também as normas técnicas para vocês verem, certo? Primeira, segunda, e uma das coisas que a gente vê que tem muita dúvida é isso. A parte de precisão posicional, muitas delas estão na segunda edição, tá certo? Já o capítulo 6, ele traz a possibilidade também de trabalhar com base cartográfica, com sensores orbitais, com aerofotogrametria. Então, ele mostra como tem que ser feito esse tipo de levantamento. Já o capítulo 7, nós podemos até abrir o capítulo 8. Por quê? Eles são juntos. O capítulo 7, ele mostra que o método de levantamento, qual tipo de vértice que você vai trabalhar. Então, vamos supor, vou trabalhar com GPS.
quais são os tipos de vértice, quais são os limites que nós vamos trabalhar. Então, vamos supor, eu tenho um tipo de vértice M, eu tenho que fazer um vértice ocupado e materializado. E tem que ser uma divisa artificial, uma cerca. Então, ele vai estabelecer esses métodos. E o capítulo 8, ele vai mostrar a compatibilidade entre eles. Então, como eu falei para vocês, vamos supor, eu tenho o vértice M. O meu método de posicionamento, ele tem que ser um método de posicionamento que foi ocupado em campo. Foi levantado por GPS, por estação, mas eu tenho que ter ido no campo e ocupado. Então, eu não posso trabalhar com base cartográfica, como se fosse o capítulo 6. Então, e eu também não posso trabalhar com, tipos artificiais e naturais. Então, é uma das coisas que vai mostrar o capítulo 8, essa compatibilidade entre o método de posicionamento e os tipos de vértices. Então, tem uma tabela no manual técnico que ele mostra toda essa configuração. E o capítulo 9, pessoal? Esse foi um dos mais importantes, que teve maior repercussão de todo o lançamento da terceira edição. Foi que, na terceira edição, agora, os métodos, as fórmulas matemáticas para o cálculo de área, azimuth, distância, é completamente diferente. Então, eles mudaram. Então, o cálculo de área, agora, ele leva em consideração, não só ele, como azimuth e distância, leva em consideração a altitude. Lembrando que a altitude é elipsoidal. Então, na terceira edição, a gente não pode trabalhar com altitude zero. Vocês vão ver na aula que a gente for trabalhar com o métrica topo, que nós criamos uma ferramenta para identificação de altitude zero, para não ter nenhum risco de levar nenhuma penalidade do INCRA. Então, isso é muito importante. Sempre trabalhar com as altitudes. Então, na terceira edição da norma do INCRA, o cálculo de área é de acordo com o sistema geodésico local. O azimuth é calculado como problema geodésico inverso de Poisson. E as distâncias são cartesianas geocêntricas. Então, agora, para os cálculos de área, azimuth e distância, nós precisamos ter as informações, as coordenadas em latitude, longitude e altitude, certo? Então, vocês vão ver que todos os documentos agora, na terceira edição, eles vão ter essas informações. E as fórmulas matemáticas para o cálculo também é diferente. E o capítulo 10, ele vai orientar vocês a guardar sempre toda a documentação. E como eu falei para vocês, certo? No capítulo 7 e 8, ele tem a tabela mostrando o código, o método de posicionamento, como vocês viram no capítulo 5, 6, do capítulo 2 até o 6, ele tem todos os métodos de posicionamento, os tipos de vértices. Então, nós temos que seguir essa configuração para a planilha de certificação, até para a execução do nosso processo. Além dos manuais de limites e confrontações e posicionamento, nós também temos o manual de gestão da certificação. Esse manual é muito importante para análise de cancelamento, sobreposição, retificação, penalidades. Então, tudo isso vocês vão encontrar nesse manual. Então, qualquer divergência que ocorrer na certificação, leiam esse manual de gestão da certificação que vocês vão encontrar as respostas. E aqui, pessoal, uma das coisas que mudou em 2016 foi o prazo para a realização do GEL. Então, agora nós estamos nas áreas de 100 hectares. Então, em 2016, agora nós estamos em 100 hectares. Vou falar um pouquinho agora do SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária. O SIGEF, ele foi a união do INCRA com o MDA, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, ele veio para revolucionar toda a parte de gestão fundiária. Então, com o SIGEF, você consegue enviar a planilha, ele consegue recepcionar essa planilha, validar. Se a gente olhar o manual do SIGEF, no capítulo 9, ele tem
todas as validações. Então, até é importante para a gente ver essas validações, que vocês vão ver o que é validado na hora que você envia a documentação, a planilha de certificação para o SIGEF. Então, além da validação, ele organiza os documentos, regulariza e uma das coisas mais interessantes, ele disponibiliza tudo online. Então, tudo que você enviar na terceira edição vai ficar disponível para todos, certo? Todas as informações de levantamento, documentação, tudo que você envia no SIGEF é público. E isso é muito importante. E como eu falei para vocês, é tudo em formato online. Então, aqui, olha, o endereço eletrônico do SIGEF. Então, é tudo online. Então, vocês não precisam mais ir no INCRA para resolver nenhuma pendência. É só entrar no SIGEF que você consegue fazer cancelamento, análise sobre sobreposição, enviar sua certificação, fazer alguma alteração na certificação, é tudo online. E para isso é necessário que o profissional tenha um token, uma certificação digital, uma assinatura digital. Então o INCRA, ele homologou 4 modelos diferentes de token, certo? Então aqui vocês estão vendo, olha, os 4 modelos. E vocês têm vários locais que vocês podem adquirir esses tokens. Lembrando de adquirir o modelo A3 ou A4, que é para 3 ou 4 anos, e é modelo eCPF, tá certo? Porque o profissional é pessoa física. E como eu falei para vocês, o documento para enviar para o SIGEF é uma planilha, onde ela tem abas. E a primeira aba é a identificação do imóvel e do proprietário. Então, a planilha é em formato ODS, que é uma das extensões do LibreOffice. Então, no Métrica Topo, vocês vão ver que vocês vão trabalhar com o LibreOffice para fazer a geração da planilha, para configurar uma planilha para certificar, para fazer um desmembramento, uma unificação, trabalhar com área encravada, divisão por estrada, tudo vocês vão trabalhar dentro do Métrica Topo com o LibreOffice, que ele já salva na extensão ODS. E a primeira aba dessa planilha é a aba de identificação, que aqui ele vai mostrar a qualificação do proprietário, aqui as informações de qualificação do imóvel, nome do imóvel, a situação do imóvel, o CCIR, que obrigatoriamente nós temos que ter para certificar o imóvel, o CNS, que é o código do cartório, a matrícula e o município, tá certo? Então, aqui é a primeira aba da planilha de certificação. Já a segunda aba é a aba do perímetro, que aqui vai mostrar todas as informações do imóvel. Essas informações, vocês podem ver que se vocês olharem aqui, olha, tem as coordenadas e também os confrontantes. Então, com esses documentos, com essas informações, nós podemos tanto restituir o imóvel, o perímetro, quanto também o memorial. Então, com esses elementos técnicos, nós podemos fazer toda a restituição do imóvel. Então, aqui na aba do perímetro, nós temos as informações de vértices, longitude, sigma, latitude, sigma. Então, aqui, olha, é a precisão posicional. Se a gente olhar na norma técnica da terceira edição, vocês vão ver que tem também configuração de precisão posicional, dos sigmas. Aqui a altitude, como eu falei para vocês, é obrigatória a altitude, tanto em vértices M, P e V. Não podemos trabalhar com altitude zero, só em casos de áreas próximas às regiões litorâneas, que nós vamos trabalhar próximo a zero, mas que nem aqui na nossa região de Piracicaba, o nível é em torno de 600. Imagina se eu colocar uma altitude zero, o que vai acontecer com meus cálculos? Aqui o método de posicionamento, que é o tipo de levantamento que você fez em campo. O tipo de limite são os vértices, vamos supor, os alinhamentos de cerca, córrego, estrada. O CNS,
que é o Código Nacional de Serventia, de acordo com a matrícula do confrontante. E se o imóvel não tem matrícula, nós vamos colocar aqui na coluna do descritivo, que nem no caso de uma estrada, de um rio, de uma área de posse, você pode colocar aqui na coluna do descritivo. E depois de analisar, validar essa planilha, você pode certificar o imóvel. Certificando, ele vai gerar os modelos, ó, aqui o memorial, que é o memorial certificado com as informações da certificação, e também a planta certificada. Ele não gera mais aquele documento de certificação. Então, agora, na terceira edição, ele gera esses dois documentos. E com esses dois documentos, além de todas as peças técnicas, certo? Planta, memorial, cartas de anuência, você pega esses documentos e entrega ao registro de imóveis, para, além da certificação, registrar o imóvel de acordo com as informações certificadas. Aqui, pessoal, eu estou mostrando algumas dicas de preenchimento da planilha. Por quê? A planilha de certificação, se a gente voltar aqui, olha, ela tem organização, ela tem padronização de como tem que ser os vértices, as coordenadas, sigmas, as informações também, olha, da propriedade aqui, da identificação, também tem tudo padronização. Lembrando que no Métrica Topo, ele já organiza tudo isso automaticamente. Então, ele gera a planilha tudo conforme o CIGEF. Mas aqui, olha, lembrando que para o preenchimento da planilha, a latitude e longitude tem que ser 3 casas após a vírgula, o TM 2, distância 2, sigmas 2, altitude 2, o azimuth é grau e minuto. Matrícula e transcrição não tem mais o separador de milhar, certo? Isso é muito importante, essa dica. E se tiver no imóvel mais de uma matrícula, ela é separada por vírgula. Não posso mais colocar matrícula tal e matrícula tal. Então, aqui a separação é pela vírgula. CPF, CNPJ, lembrar sempre das máscaras, ó. Pontinho, pontinho, tracinho, ó. Pontinho, pontinho, barrinha, hífen, não pode esquecer. Outra coisa, o código do INCRA do imóvel. Aqui, olha, sempre o último, você vai colocar o hífen. E o restante não é para colocar os pontinhos. Tudo isso, pessoal, tá no manual do CIGEF, tá ok? Aqui, municípios. Se o imóvel tiver em 2 municípios, eu tenho que colocar ponto e vírgula, espaço, nome do outro. Lembrando que no Métrica Topo, tudo isso é configurado automaticamente. Os códigos do vértice. Agora, na terceira edição, os profissionais que trabalham na terceira edição, que foram credenciados na terceira edição, o código são 4 letras, diferente dos profissionais que se credenciaram na primeira e segunda, que eram letras e números, e eram 3. Então, agora os novos profissionais trabalham e têm o código de 4 letras. E a numeração dos vértices, pessoal, é sempre separada por hífen. Antes, na primeira edição, poderia ser espaço ou então underline. Agora, na terceira edição, teve uma padronização, certo? Então, todos os documentos, ó, todas as certificações é separada por hífen, maiúsculo. E a numeração, ela é infinita. Então, eu comecei no 1, vou até 1 milhão. Então, ela é infinita. O CNS, então é pontinho, ó, hífen. Aqui, para o envio da planilha, nós sugerimos sempre o navegador do Google Chrome, que ele tem maior configuração de segurança do token, tá certo? Do certificado digital. Lembrar que, para a descrição do perímetro, é sempre o vértice mais ao norte, mas tem uma restrição. Toda regra, né, tem uma restrição. Então, se houver outro na mesma latitude geodésica, vocês vão trabalhar com mais a oeste. E sempre lembrar que é sentido horário. E na terceira edição, como eu falei para vocês, o vértice O, ele foi retirado
E nas paralelas agora serão utilizados os vértices virtuais e nos outros M e P, como nós vimos no início dessa apresentação. Então, só para relembrar, tá ok? Que é uma das coisas que muitos profissionais têm dúvida. Então, vamos supor, encontro um imóvel com vértice O, sempre verificar essa configuração, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula!